Ninguém te avisa, mas algumas pessoas só ficam enquanto você é útil, conveniente ou fácil de controlar. Elas chamam isso de amor, amizade ou lealdade, até o dia em que você deixa de servir ao interesse delas. E quando esse dia chega, elas vão embora. Sem explicação, sem despedida, sem culpa. E é aí que nasce a dor. Não pela perda da pessoa, mas pela quebra da ilusão que você criou sobre ela. O estoicismo ensina algo que poucos têm coragem de aceitar. Quem te abandona não te destrói, te revela. Revela quem nunca esteve de verdade. Revela onde você colocou valor demais. Revela o quanto você terceirizou sua paz emocional. Marco Aurélio dizia que não sofremos pelos fatos, mas pelos julgamentos que fazemos deles. E talvez o seu sofrimento não seja pela saída de alguém, mas pela fantasia que você construiu sobre quem essa pessoa era. Hoje você vai entender por que o abandono pode ser um favor disfarçado, um corte necessário, um livramento silencioso. E se você absorver isso até o fim, nunca mais implorará permanência, atenção ou afeto. O abandono não é perda, é revelação. Quando alguém te abandona, a primeira reação é pensar que você perdeu algo. Perdeu amor, perdeu apoio, perdeu valor. Essa interpretação é automática, emocional e profundamente humana. Mas ela também é equivocada. O estoicismo nos ensina a separar o que sentimos daquilo que é real. E a realidade é simples, ainda que dolorosa. Ninguém perde o que nunca foi verdadeiramente seu. Pessoas que abandonam não mudam da noite para o dia. Elas apenas param de fingir. O afastamento não cria a frieza, ele a revela. Epicteto dizia que devemos observar as pessoas não pelo que dizem nos dias fáceis, mas pelo que fazem quando já não precisam de nós. O abandono é esse momento de verdade. Ele expõe a base frágil da relação, construída mais sobre expectativa do que sobre compromisso. O sofrimento surge porque você investiu energia emocional esperando reciprocidade eterna. Criou uma narrativa onde aquela pessoa ocupava um papel fixo na sua vida. Mas o estoicismo é claro: nada externo é garantido, nem pessoas, nem afeto, nem presença. Quando você coloca sua estabilidade emocional nas mãos de outro ser humano, você entrega seu controle. E toda entrega de controle cobra um preço. Marco Aurélio alertava que não devemos exigir dos outros aquilo que eles não são capazes de oferecer. Muitas pessoas simplesmente não têm profundidade emocional, não sabem permanecer, não sustentam vínculos quando surgem dificuldades, limites ou crescimento. Quando elas vão embora, não é porque você falhou, é porque elas chegaram ao limite da própria estrutura. Quem te abandona te faz um favor, porque encerra uma ilusão que, se continuasse, drenaria ainda mais da sua dignidade. Permanecer onde não há lealdade é uma forma silenciosa de autoabandono. E o estoicismo não ensina a implorar presença, mas a retirar-se com honra. O abandono dói, mas também limpa o caminho. Ele remove quem não teria forças para caminhar com você quando a vida apertasse. E isso, embora cruel no início, é um presente raro. A chance de reconstruir sua paz sem depender da permanência de ninguém. O apego não é amor, é medo disfarçado. O que nos faz sofrer após o abandono não é a ausência do outro, mas o apego que ficou. O apego é a tentativa desesperada de manter vivo algo que já não existe. Ele nasce do medo, medo da solidão, do vazio, de encarar a si mesmo sem distrações emocionais. O estoicismo trata esse apego como uma forma de escravidão interior. Quando você precisa de alguém para se sentir inteiro, você já abriu mão da sua liberdade. Muitas vezes chamamos de amor aquilo que na verdade é carência disfarçada. Amor é escolha consciente, presença voluntária, reciprocidade. Carência é necessidade, urgência, ansiedade por validação. Quando alguém vai embora e você sente que perdeu o chão, o que dói não é a pessoa, é a sensação de não saber quem você é sem ela. Isso não é afeto, é dependência emocional. Insistimos em quem já foi embora, porque nossa mente odeia finais. Ela prefere uma dor conhecida a um futuro incerto. Existe também o orgulho ferido. Queremos provar que fomos importantes, que não fomos descartáveis. Mas ao correr atrás de quem já virou as costas, você não está recuperando dignidade. Está negociando sua própria autoestima em troca de migalhas de atenção. Epicteto ensina que o sofrimento nasce quando tentamos controlar o que não está sob nosso domínio. Você não controla sentimentos alheios, escolhas alheias.
nem a permanência de ninguém, mas controla sua postura, sua resposta, sua decisão de não implorar por aquilo que não é oferecido livremente. Persistir em quem partiu é lutar contra a realidade. E nenhuma luta contra a realidade termina em vitória. Recuperar o poder interno começa no instante em que você retira a energia emocional que estava presa àquela ausência. É quando você para de revisitar mensagens antigas, parar de imaginar cenários que não acontecerão, parar de esperar um retorno que não virá. O poder volta quando você aceita o fim sem tentar reescrevê-lo. O estoico não fecha o coração, ele fecha a dependência. Ele entende que sua paz não pode estar condicionada à presença de outro ser humano. Quando você se torna suficiente para si mesmo, o abandono perde a força de ferida e se transforma em lição. Quem te abandona não leva nada essencial. O essencial nunca esteve fora de você. Quando a dor revela quem você estava sendo, o abandono dói, porque ele revela verdades que estavam escondidas. Ele escancara concessões que você fez em silêncio, limites que deixou serem ultrapassados, versões menores de si mesmo que você aceitou sustentar para não perder alguém. A dor não vem apenas da perda do outro, mas do choque de perceber o quanto você se afastou de si para manter aquela relação viva. Muitas pessoas não sofrem pela pessoa que foi embora, mas pela identidade que construíram ao redor dela. Você não perdeu apenas alguém, perdeu uma rotina, um papel, um projeto imaginado. E quando isso cai, sobra a pergunta que assusta: quem sou eu agora? O estoicismo ensina que qualquer identidade baseada no outro é frágil. Quando o outro sai, ela desmorona. Existe também a armadilha da vitimização. O ego ferido tenta se proteger criando narrativas. Não fui suficiente. Fui descartado. Sempre acontece comigo. Essas histórias aliviam momentaneamente a dor, mas prolongam o sofrimento. Marco Aurélio alertava: não são os acontecimentos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Quando você se define como vítima, entrega o controle da sua vida ao passado. O abandono, quando bem interpretado, funciona como um espelho brutal. Ele mostra onde você estava tentando ser escolhido, em vez de escolher, agradar em vez de respeitar, manter em vez de crescer. Poucas experiências ensinam tanto sobre amor próprio quanto o momento em que alguém vai embora e você decide não se perder junto. O sábio entende que nem toda perda é um castigo. Algumas são correções de rota. Pessoas que saem da sua vida muitas vezes estão abrindo espaço para algo maior. Sua maturidade emocional, sua autonomia, sua força interior. Mas isso só acontece se você parar de olhar para a porta que se fechou e começar a olhar para o terreno que agora ficou livre. Quando você para de perguntar por que me abandonaram e começa a perguntar o que preciso reconstruir em mim, a dor muda de função. Ela deixa de ser ferida e se torna ferramenta. O abandono deixa de ser rejeição e passa a ser convite à evolução. Quem cresce após o abandono nunca mais ama do mesmo jeito. Ama com presença, não com dependência. Ama com escolha, não com medo. E, principalmente, não se abandona para impedir que alguém vá embora. O favor invisível. Liberdade que só vem com a perda. Quando alguém vai embora, o primeiro impulso é resistir. A mente corre para trás, tentando negociar o passado, revisitar conversas, imaginar respostas diferentes. Mas o estoico aprende a reconhecer algo que a maioria ignora. Quem te abandona, muitas vezes te liberta. Não por bondade, mas por consequência. A saída do outro quebra correntes que você já não percebia mais. Enquanto a pessoa estava ali, talvez você estivesse vivendo em constante vigilância emocional, medindo palavras, controlando reações, ajustando comportamentos para não gerar conflitos. Isso não é amor, é adaptação forçada. O abandono interrompe esse teatro. Ele devolve algo precioso: o silêncio interno, onde você volta a ouvir a própria voz. Há relações que só se sustentam enquanto você aceita menos do que merece. Quando alguém vai embora, essa estrutura cai. E é aí que o favor invisível se revela. Você não precisa mais se diminuir. Epicteto ensinava que a verdadeira escravidão é depender daquilo que não controlamos. Pessoas são incontroláveis. Permanecer preso a quem não escolhe ficar é prolongar a própria servidão. A perda também desmonta ilusões. Você começa a perceber que muitos planos
eram sustentados mais pela esperança do que pela realidade. O abandono, então, atua como um corte cirúrgico. Dói, mas impede que a infecção se espalhe. O estoico não romantiza a dor, mas extrai sentido dela. Ele entende que nem tudo que termina é fracasso. Algumas coisas apenas cumpriram o papel de ensinar. Nesse estágio, surge uma escolha decisiva. Ou você usa a ausência do outro para se enfraquecer, ruminando, idealizando, mendigando atenção, ou usa esse vazio como espaço de reconstrução. A maioria escolhe a primeira opção. O sábio escolhe a segunda. Ele entende que ninguém pode tirar de você aquilo que não foi entregue. O favor do abandono está em te lembrar de algo fundamental. Sua vida não começa nem termina em ninguém. Pessoas entram e saem. Princípios permanecem. Quando você se ancora neles, o abandono perde o poder de te definir. Ele vira apenas um acontecimento, não uma sentença. E quando essa compreensão amadurece, algo muda silenciosamente dentro de você. A carência dá lugar à dignidade. A necessidade vira escolha. Você não se fecha para o mundo, apenas deixa de implorar por permanência. E é justamente nesse ponto que você se torna mais forte, mais inteiro e, paradoxalmente, mais livre para amar de novo. O retorno ao centro. Como transformar abandono em poder emocional. Depois que alguém vai embora, existe um instante silencioso em que tudo parece suspenso. Não há mais mensagens, promessas, nem expectativas compartilhadas. É nesse vazio que muitos se perdem. Mas é exatamente ali que mora a maior oportunidade de fortalecimento interior. O estoicismo chama isso de retorno ao centro. Voltar para si quando o mundo externo deixa de oferecer apoio. Enquanto você buscava validação no outro, seu eixo estava deslocado. Sua estabilidade emocional dependia de respostas, gestos, presença. O abandono rompe essa dependência à força. E embora doa, ele revela algo essencial. Aquilo que precisa de outra pessoa para existir não é força, é apego. O poder emocional começa quando você deixa de terceirizar sua paz. Marco Aurélio lembrava que a mente pode transformar qualquer obstáculo em matéria-prima para crescimento. O abandono é um desses obstáculos. Ele testa sua capacidade de governar pensamentos. Se você alimenta narrativas de rejeição, não fui suficiente, nem fui descartado, você se afasta do centro. Mas se observa esses pensamentos, sem se identificar com eles, você recupera o comando. Emoções surgem, mas não mandam. Transformar abandono em poder emocional exige 3 movimentos internos. O primeiro é a aceitação lúcida. Parar de lutar contra o fato consumado. Não confunda aceitação com concordância. Aceitar é reconhecer a realidade sem desperdiçar energia negando-a. O segundo é reorientação. Usar o tempo e a atenção antes gastos com o outro para fortalecer corpo, mente e caráter. Disciplina diária cura feridas que palavras não alcançam. O terceiro é propósito. Lembrar-se de quem você está se tornando, não de quem tentou manter alguém ao seu lado. Quando você retorna ao centro, algo muda na sua postura diante do mundo. Você não fecha o coração, mas fecha a porta da dependência. Passa a se relacionar por escolha, não por medo da solidão. Isso assusta alguns, afasta outros e atrai relações mais verdadeiras, porque quem está inteiro não aceita migalhas. O impacto máximo desse ciclo está aqui. O abandono não te diminuiu. Ele te revelou. Revelou onde você entregava poder demais, onde confundia afeto com necessidade, onde se esquecia de si. Ao retornar ao centro, você não se torna frio, torna-se firme. Não indiferente, torna-se livre. E essa é a verdadeira vitória estoica. Caminhar pelo mundo, sem precisar se agarrar a ninguém para permanecer de pé. Quando você aprende isso, quem fica é a escolha. Quem vai? Lição. E você segue, mais consciente, mais forte e finalmente em paz consigo mesmo. Se este vídeo te ajudou a enxergar o abandono com mais clareza, força emocional e sabedoria estoica, inscreva-se agora no canal. Aqui você aprende estoicismo na prática, controle emocional, autodomínio e como nunca mais sofrer por pessoas. Ative o sininho, compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje e escreva nos comentários. Eu retomo o controle.